Alô, alô, Pernambuco, alô, alô, Brasil. Mais um programa se inicia de frente com o Duque. Continuação do programa anterior, passado, presente, o futuro em nossas mãos. Dia 30 tá chegando, gente. Domingo, viu? Domingo é a hora, domingo é o momento. Votar com inteligência, votar sabendo o que está fazendo, gente. Que são 4 anos, o futuro está em nossas mãos. Então, nós vamos dar continuidade aqui do passado, o presente. E então, falamos bastante no programa anterior, questão BNDES, questão do lamaçal de corrupção do nosso Brasil há alguns anos passados. Esse ano, o ano que, esses últimos 4 anos aqui, que ainda vai completar, né? E se completa aí no próximo ano. Foram 4 anos de muita complicação, foram 4 anos duro, mesmo assim tivemos uma evolução, menos corrupção, se verbalizam uma série de outras coisas aí, uma série de situações para tentar fazer o balanço, né, para tentar colocar na balança para a coisa ficar balanceada, só que não tem como comparar, gente. Infelizmente não tem como comparar. Você pode verbalizar, abrir sua boca, falar que o governo fala demais, falar que o governo abre a boca e verbaliza uma série de outras coisas ruins, que é um governo arrogante, que é um governo, um presidente que abre a boca para verbalizar muita besteira. Tudo bem, gente. Isso aí, eu acredito que tanto o que é a favor do governo atual, quanto os que não são. Isso não é só quem é contra o governo atual que verbaliza que o governo fala demais, que o governo fala muita besteira. Não, gente. O pessoal que também é a favor do governo atual também verbaliza que ele fala demais, tá? Mas eu repito mais uma vez, gente, o voto não é falar besteira. O voto não é porque o indivíduo abriu a boca e verbalizou algo. Não é isso, gente. A questão do voto, a questão do governo que nós vamos colocar, que você vai colocar no país, para que o país avance, para que o país possa ter um desenvolvimento melhor, é em projetos, gente. É saúde, é desenvolvimento, é segurança, é educação. É simplesmente isso, gente. E vamos esquecer a questão de que verbaliza, que fala e tal. Eu repito isso mais uma vez para vocês. Vamos buscar dados, vamos buscar informações. Como eu estou aqui, geralmente são poucas as vezes, até porque está sendo corrido demais. Espero que breve venha se ter programa todos os dias, venha se ter matéria todos os dias, mas tento trazer aqui para vocês o pouco momento que estamos juntos, né? As poucas horas que estamos juntos, eu tento buscar o máximo de informações corretas, precisas e verídicas, verdadeiras, para levar para você que está do outro lado. Então, domingo é o grande dia, domingo é o dia para que você faça diferença no nosso país. Até porque é domingo, gente. Depois de domingo, mais 4 anos, para que você possa fazer essa mudança. Tu vai ter que esperar mais 4 anos. Imagina, 4 anos foram 4 anos perdidos, não se recupera mais. Então, o desenvolvimento do país está exatamente nesses 4 anos. Você deu seu voto, gente. É 4 anos que não tem retorno. Papai do céu possa abençoar. Repito isso agora e vou repetir isso no fim. Vou repetir isso no fim desse programa. Que Deus ilumine o seu caminho, que Deus abençoe a sua mente, que você possa ser uma pessoa inteligente, fazer a coisa certa, gente. E independente de quem ganhar, um lado ou outro, vamos pedir, acreditar que de fato possa acontecer algo de bom para que possa ter evolução no nosso país, avanço em economia, avanço em tudo. Agora, lembrando para você que está do outro lado, lembrando para você nesse momento, você possa entender que quem fiscaliza, gente, é eu, é você, é o povo. Não tem para onde correr. Não adianta. Votar, ficar em casa parado, olhando. Ah, eu votei, acabou. Gente, não adianta. O país só vai para frente, nós só vamos para frente, só vai andar quando o brasileiro, todo o povo, não é um ou dois, não, é o povo em geral, gente, entender de uma vez por todas que o fiscal somos nós. Você que paga. Além de você colocar, quem paga ele é você. Quem paga o governo, quem paga o governo estadual, quem paga o governo federal, quem paga o governo municipal somos nós. Então, quem fiscaliza somos nós, gente. Não tem para onde correr. E hoje em dia, então, a política está por todas as partes, as pessoas estão mais envolvidas, tem tido um crescimento imenso. É um avanço isso na questão política em nosso país. É muito bacana o que está acontecendo
no nosso Brasil. Muita gente se envolvendo, muita gente envolvida, tem jovens mais envolvidos na questão política. Antes não tinha. Eu era um jovem que não ligava, vou ser bem sincero para você, 41 anos, há 16 anos atrás, qual era o jovem que ligava para a política? Hoje tem jovem ligando para a política, ligando mais. Tem outros que não, é fato, não ligam. Eu quero saber e tal. Mas todo lugar do nosso Brasil, seja lá onde for, às vezes num bar, às vezes no campo de futebol, se discute política, gente. Agora, se discutir política com razão, se discutir política respeitando o próximo, respeitando a opinião do próximo, sem passar por cima, sem maltratar com palavras que de fato não faz sentido, né? Respeitando, gente. Isso é que é importante. Então, vamos falar hoje aqui dos indivíduos, né? Dos cidadãos que tá do lado do governo passado, né? Aqueles cidadãos que verbalizaram uma série de outras coisas contra o governo passado, que tiveram a capacidade de falar uma série de besteiras aí, e que hoje faz parte, inclusive o Fernando Henrique Cardoso, de ontem para hoje, pedindo voto aí pro ex-presidente Lula. Gente, que posição é essa? Que posição é essa, gente? Pelo amor de Deus, como é que você verbaliza, abre a boca para falar um monte de besteira do cidadão? Praticamente falar que o cidadão é ladrão, que o indivíduo roubou, que o indivíduo é corrupto, que o indivíduo quebrou o país. E vim pedir voto. Olha, gente, olha, vou ser bem sério para você. Não dá certo, não vai dar certo. A gente pode ser contrário, como eu falei aqui, a gente pode opinar, sugestões, sugerir, chegar a ponto de até debater. Cara, tu tá errado, eu não acho que tu tá certo dessa forma, tu errou aqui, tu errou ali, tua posição, tudo bem. Mas quando você passa para agressão verbal, meu amigo, verbalizar, tanto eu como cidadão, um político, tanto cidadão, político para mim, para com o eleitor. Então, gente, já fere todos os princípios. É aquela questão. Princípios são princípios, gente. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Quando você entra nesse âmbito, quando você se posiciona agredindo um indivíduo de corrupto, de destruir o país, de destruir o Brasil, e praticamente chamando um indivíduo de ladrão, como que você vai agora estar do lado do político? Como que você vai estar ao lado do cidadão pedindo voto a um cidadão como esse? Tanto o cidadão que foi agredido aceitar, quanto o que agrediu querer estar do lado, querer fazer parte desse âmbito. E você, aí do outro lado, você que está sentado na poltrona da sua casa, sentado no seu sofá aí. Isso seja lá para qual lado for. Você gostaria que isso acontecesse na sua vida? Eu estou te fazendo a pergunta, você que está aí do outro lado, você gostaria que isso acontecesse na sua vida? É complicado, gente, é absurdo. Então vamos tocar nesse ponto hoje. Quem era contra, quem abriu a boca, quem verbalizou que presta, que não presta, e hoje está do lado do ex e candidato hoje, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Teve a questão do BNDES, que foi um absurdo de lamaçal, de corrupção, tá? E a gente vai falar da questão refinaria Abreu e Lima, tá? Isso são passados, né? Então, o programa já de estudo. Passado, presente e o futuro em nossas mãos. Então, não tem como evitar o passado. Tenho que trazer isso aqui para vocês. Até porque, repito mais uma vez, quem vai votar em Lula, vota em Lula. Não muda, meu amigo. Não muda, não tem jeito. Tá? Eu era uma dessas pessoas, como eu já falei anteriormente. Votei três governo do PT, eu votei. Porque não voto mais? Porque eu tenho as minhas razões para não votar mais. Porque eu busco informações para não votar mais. Isso aqui não é uma propaganda com você que é PT, você vai votar, não tem para onde correr. Você que é Lula, você vai votar em Lula. Eu tô só te mostrando o que de fato às vezes vocês nem vê. Você gosta de Lula, você às vezes leva pro coração, você diz, eu sou Lula. É Lula, Lula fez, Lula isso, aquilo. Tudo bem, gente. Mas eu tô trazendo o que ele não fez. E o que de fato aconteceu no passado. O que aconteceu no governo, exatamente no governo dele. Aí, meu amigo, você vai bater no peito e vai dizer que tá votando de fato com o coração, porque existiu e não é mentira. Porque se for mentira, eu não sei porque, eu não sei nem o que é que eu tô fazendo aqui. Não era nem pra eu estar aqui. Porque aí eu venho ter a cara de pau de vir aqui
tá de frente com você, gravar um programa como esse, jogar no YouTube, que é mundial, falando mentiras, né? Correndo um grande risco aí de ser processado, correndo o grande risco aí de ser cancelado, de ser preso, que tudo agora é dessa forma, né? Se você não souber falar, se você verbalizar algo errado, dá logo BO, dá logo bronca. Então, gente, um governo passado, um governo cheio repleto de corrupção, repleto de lavagem de dinheiro, BNDES, gente, 400 bilhões. É muito dinheiro, gente. BNDES, investimentos dentro do nosso país, infraestrutura do nosso país. Você sabe, você que está doutorado, você sabe, Pernambuco. Qual a infraestrutura que Pernambuco tem, gente? Então, pelo amor de Deus, vamos prestar atenção, BNDES, investimento. E outra, vou trazer, hoje a gente vai falar disso, que é o fim. Que é o fim do passado. Amanhã a gente vai falar do presente. O que foi que teve de desenvolvimento, o que foi feito. A gente vai comparar de um governo que não teve pandemia, de um governo que não teve guerra, de um governo que não teve crise com a questão da chuva, entre outras e outras coisas, gente. Questão do Ceará, quando iniciou o governo, logo de pé, entrou logo com o pé esquerdo, problema no Ceará, o governo, Brumadinho, pandemia. E a questão chuva, meu amigo, foi complicado para esse governo. Mesmo assim, ainda trouxe resultado, gente. Petrobras trouxe resultado. BNDES aí, tão sadio quanto antes. Então, gente, por favor, você verbalize e abre a boca para dizer que não vai votar no atual porque fala demais. Tudo bem. Mas falar que não fez nada, não procede, gente. É só buscar as informações que fez e fazer comparação, porque fez e é fato, gente. Isso aí não é balela minha, não é conversa minha. Eu não vou estar aqui abrindo a minha boca para verbalizar isso, não. Você tem que bater no peito e dizer, não, ele fez, mas eu não gosto dele, não vou votar nele. Tudo bem. É melhor do que você abrir a boca para verbalizar que ele fez. É complicado. Eu vou trazer a questão de Minas Gerais. Sou de Pernambuco, mas também busquei informações de Minas Gerais, gente. Minas Gerais. Tem prefeito, tem município que quer estar do lado do governo atual, mas não pode estar com medo, gente, pelo amor de Deus. Onde que chegou o país? Onde que vai chegar o nosso Brasil? Você não poder ter um lado, você não poder ir para aqui, porque se você for para aqui, você corre grande risco de não ter verba. Se você não for para corre grande, se não for para ali, vai. Se eu for para esse lado aqui, se esse lado aqui perder, eu vou ter que pedir desculpa. Se eu for para esse lado. Gente, por favor, Minas Gerais, 2013, 2016, sofrimento, verba pública complicado, passou uma crise financeira imensa, gente. Um caos. Um caos Minas passou. Pessoal de Minas, pelo amor de Deus. Ainda tem gente que quer falar do Nordeste. O Nordeste sempre foi isso, não tem para onde correr. O Nordeste sempre deu e sempre apoiou o lado PT. Isso aí não tem para onde correr, gente. Não tem para onde correr. Tá? E que eu ainda acho que deveria rever. É a minha opinião. Deveria rever, porque tem muita coisa que inacabada, que foi acabada agora. Em exemplo, é a questão do Rio São Francisco, gente. Da transposição do Rio São Francisco. Por favor, com o lamaçal a lama de corrupção que existiu no BNDES, a lama de corrupção que existiu, a quantidade de dinheiro que foi jogado, que foi jorrado lá para o exterior, para vários e vários países aí, e a gente não conseguir concluir, e o Nordeste dá uma lavagem de votos, gente, pelo menos fosse dividido, 50-50, né? A gente ficaria até, bom, porque Lula Nordeste, Lula é do povo, Lula é aquele cara que tem uma desenvoltura, sabe falar, sabe conversar. Gente, não é só isso, não basta só isso, gente. Não basta só isso. Tem que fazer e tem que ser honesto. Tem que fazer e tem que deixar a corrupção do lado, gente. Essa é a verdade, até porque o cidadão que está dentro da política hoje, que é um vereador, que é um deputado, que é um presidente, que é um senador, que é um deputado federal, que é um vereador do município. Gente, o cara não precisa estar roubando. O cara não precisa ser corrupto, gente. Pelo amor de Deus. É gerar emprego. A verba que chega, ele gera emprego. A verba que chega, ele faz a coisa evoluir. A verba que chega, ele melhora o município. A verba que chega, ele melhora um bairro. Ele ajuda os pobres. O dinheiro dele vai estar lá todo mês, gente.
Todo mês o dinheiro dele vai estar lá, como a função dele, com o trabalho dele, com o suor dele. Já pensou todo trabalhador? Porque isso é um trabalho, gente, não pode mudar. Não pode achar que é outra coisa, isso é um trabalho. É o trabalho e o dever do cidadão político, é trabalhar pelo povo, é gerir, é gerenciar. É a mesma coisa e o cidadão, pronto. O povo, a população está trabalhando, vai roubar em todas as empresas que entrar para roubar? Vai ser corrupto nas empresas? Fosse assim, meu amigo, não existia emprego, não existia nada, porque ninguém ia conseguir trabalhar, porque todo mundo era corrupto. Correto? É isso que eu tento explicar, gente. Não muda. Prefeito é prefeito, vereador é vereador, senador é senador, deputado é deputado, presidente é presidente. Todos com a sua função e todo mundo trabalhando. Ponto. Basta. Como eu trabalho, como eu estou aqui trabalhando e tento ser honesto e busco ser honesto. E tento ser honesto com vocês, tento ser verdadeiro com vocês. Eu não posso ser desonesto, eu não posso mentir, eu não posso ser corrupto, porque senão vocês não vão nem abrir o YouTube para estar assistindo. Não vai me seguir, vai falar um monte de mim, né? Vai me crucificar e com razão. Mas é isso, gente. Hoje está repleto de matéria. Antes, quero pedir a vocês a importância, o combustível desse programa. O nosso combustível, o combustível da De Frente com o Duque, tá? De toda a produção, de toda a equipe, são vocês. Então peço para que vocês, além de assistir, que tem tido uma evolução, a gente tem visto que as pessoas estão assistindo mais. Como o programa anterior, o último programa, teve o penúltimo programa, né? Antes desse último, do anterior. Teve uma evolução muito grande de visualizações. Então peço para que vocês mantenham esse ritmo, tá? Porque a gente vai trazer muita coisa boa, a gente vai trazer muita matéria boa para todos vocês. Vamos aí andar por todos os lugares. Deixa passar essa questão da eleição, que muito corrida, a gente tem outras matérias. Tem pessoas que vão vir, tem convidados que a gente vai entrevistar aqui ao vivo para você. Tem muita coisa boa por vir, gente. Breve, tá? Eu não garanto isso, que esse ano vai dar mais para que nós possamos estar dando continuidade. Eu acredito que quando passar a eleição vai dar uma aliviada, vai dar uma acalmada e já entra Natal, Ano Novo, mês de festa, e a gente vai dar uma freada. Mas janeiro e diante, gente, muita matéria boa, a gente vai trazer muitos convidados e a coisa vai andar. Então vocês são o combustível primordial, principal, para que nós possamos avançar, tá? Então, se inscreve no canal, começa a seguir o Instagram De Frente com o Duque, indica um amigo, passa para um amigo, passa para o vizinho, passa para a vovó, para a titia. Isso é importante demais. E agora também quero fazer um convite especial para você, você que está aí do outro lado, assistindo esse programa, gastando a energia, sabendo que o fim do mês está chegando, a conta de energia já deve estar na tua mão, tu deve estar olhando e estar dizendo, meu Deus, mais uma vez a conta de energia ultrapassa o que de fato eu esperava. Então, todo mês, você olha para a conta de energia, você se desespera, porque de fato, gente, é caro. Se tem uma coisa cara no nosso país, é a tal da energia. Você tem que saber controlar. Quando você coloca um ar-condicionado, quando você coloca uma panela elétrica, quando você coloca coisa que tem resistência, a energia pipoca, gente. A energia pipoca. Então eu te faço esse convite. Além de você reduzir a conta de energia da sua casa, você vai estar ajudando o planeta. Você vai estar ajudando o efeito estufa. E você vai estar gerando energia para o seu lar, para a sua casa, com a natureza, com a maior estrela que existe no mundo, que é o Sol. Então, para energia sustentável, para energia renovável, para que sua conta de energia reduza, mas muito, muito, não é pouco, gente, é incrível. Pensou em energia sustentável, pensou em reduzir a conta de energia do seu lar, entre em contato com a Seu Sol. Segue Seu Sol! Então, gente, isso é Seu Sol. Pensou em energia sustentável, pensou em energia solar, entre em contato com o pessoal da Seu Sol. O pessoal vai estar lá te esperando com qualidade, com eficiência.
uma equipe altamente preparada para atender especial a você que está do outro lado. Pensou em energia sustentável? Pensou em reduzir a conta de energia? Entre em contato com a Seu Sol. Alô, Seu Sol. Alô, Silvânia, Alan, Samuel, aquele abraço. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Bom, gente, então é isso. Vamos falar um pouco aqui da questão inserções, né? Inserções. Isso. Início da semana, essa turbulência, esse confronto aí em questão de inserções, mais para um lado, menos para o outro. Isso vem atrapalhando, a carga na semana foi grande nessa questão, nesse posicionamento, nessa situação aí entre governo atual e a concorrência, até porque vem beneficiando um lado, principalmente na região Nordeste. Então, gente, é complicado, é muito complicado, até porque eu não tive tempo também de estar analisando várias e várias matérias, porque é importante você não analisar só uma, você tem que estar vendo 4, 5 e ver a procedência da matéria para entender o que de fato é verdade, o que de fato foge ali dos princípios, que foge ali da realidade, e você tem que trazer o máximo de verdade possível. Na verdade, tem que trazer a verdade, né? O correto é esse, a verdade de fato. Não tem questão de meio para lá e meio para cá, meio termo, não. É verdade, ponto, acabou. E o que aconteceu foi o seguinte: quando se iniciou inserções, teve um lado teve mais, outro lado teve menos. Primeira coisa que Alexandre de Moraes, TSE, mais uma vez, TSE, mais uma vez, é brincadeira. Abre lá a matéria informando. Dou tantas horas, para que os responsáveis, para que o pessoal que verbalizou e abriu esse ponto de que teve essa situação, de que vem beneficiando um lado, que teve inserções lá mais para um lado que para o outro. Alexandre de Moraes simplesmente disse 24 horas para que vocês possam, de fato, apresentar as provas. Porque isso caracteriza crime eleitoral. É como se quisesse embaraçar, como se estivesse criando tumulto. Foi praticamente isso que ele falou, pelo menos que eu entendi. Vocês estão querendo criar tumulto, tá? Isso caracteriza crime eleitoral. Se vocês não apresentar em 24 horas, o resto não. É praticamente isso que ele quis falar. Se vocês não apresentar em 24 horas, terão problemas. Mais ou menos isso, gente. Então ele foi bem claro, ele foi bem reto, curto e disse: se não apresentar, terão problemas. Passou um dia, passou as horas que de fato ele solicitou e levaram provas. Levaram provas. Outras matérias, não só essa, outras matérias informam que de fato levaram provas. Tem aí jornais e mais jornais que a gente tem tempo para assistir, quem tem tempo para estar em frente de TV de fato, de jornais de fato, que não tem um lado, não tem que ter um lado, tem que ser coerente, tem que ser correto. Você vai entender de fato que está uma coisa totalmente fora de padrão. Ou é ou não é. Não, justiça, lei não tem que ter lado. Tem que ser, não tem essa questão, tem que ser certo, tem que ser coerente. Tem que andar com princípios. O que está errado, o que está certo. Não é o que está errado porque tem um lado, vai deixar passar. Não pode. Não é o outro lado que está certo, entendendo e sabendo que está certo, se desviar. Por favor. Pelo amor de Deus, isso aí é uma coisa absurda, gente. As rádios, teve rádios e mais rádios aí que informaram de fato que existiu isso. Como que se prova agora? Como é que se vai provar? Aí é que eu fico sem entender. Pede uma situação, verbaliza de uma forma como se estivesse afirmando que se não apresentasse algo poderia acontecer. Eu acredito que poderia sim, até porque tudo que está para o lado de um governo hoje, que eu entendo, está tendo problema. Isso é fato, então vamos prestar atenção que isso aí, sinceramente, gente, sinceramente, é um absurdo. Existe, foi dito, foi apresentado, rádio está falando, rádios, não são uma rádio, rádios falaram que de fato existiu isso, existe essa diferença, e vim me falar ainda, se isentar, dizendo que TSE não tem obrigação e não tem o dever de fiscalizar, pelo amor de Deus, agora por favor, é complicado, tá? Pelo amor de Deus.
Então, gente, como eu iniciei e falei para vocês, o programa anterior falamos de um lamaçal de corrupção. E esse programa é o programa que nós vamos dar continuidade exatamente sobre a questão do passado, né? Presente, acredito que amanhã sai, que é justamente a gente falando quais são as evoluções, a comparação do passado com o presente, com o atual governo hoje, as dificuldades que a gente já sabe, né? Pandemia, Brumadinho, chuva, guerra, entre outras. Isso aí existiu, mas a gente teve uma evolução. O país teve uma evolução, isso é fato. Quem tiver tempo também para pesquisar, quem tiver tempo para analisar, fazer uma comparação, vai encontrar, não tenha dúvida que vai encontrar. Então, eu vou trazer para vocês hoje a questão, mais uma vez, do passado para concluir, até porque é grande demais e eu não vou conseguir apresentar tudo, mas estou focando os principais pontos para que vocês possam de fato entender que foi os escândalos, né, de corrupção maiores do mundo, do planeta, né? Isso é fato, todo mundo quando colocar no Google aí também vai encontrar os piores e os maiores escândalos de corrupção que foi do passado, que foi do governo anterior. E hoje vamos dar continuidade nesse ponto para que amanhã a gente possa trazer e fazer a comparação do presente com o passado. Mas antes eu quero apresentar para vocês também um ponto muito importante para que isso aí possa influenciar na sua decisão também no voto dia 30. Eu acredito que isso aqui influencia demais, que é a questão quem está do lado de quem. Quem está do lado de quem, gente? É brincadeira, gente. É muito cinismo, gente. É coisa cínica, é coisa que sem princípio nenhum. Eu não quero ter uma pessoa próxima a mim dessa forma. Jamais. Acredito que você que está aí do outro lado também não vai querer ter. Porque, sinceramente, quando o indivíduo ele verbaliza, olha, política é política, tá? Tem que se haver um respeito. Até porque dentro da política existem pessoas, correto? Eu, você, o vereador, o deputado, o eleitor, a lei, a justiça, todo lugar tem pessoas, não tem para onde correr. O que importa é existir as pessoas, correto? As pessoas existem, mas a gente tem que respeitar as pessoas. Eu tenho que respeitar a opinião, eu tenho que respeitar as sugestões. Não cabe você sugerir eu fazer porque você sugeriu, não. Você pode sugerir, eu vou acatar, se eu achar que está correto, que dá para eu acatar, que dá para eu fazer ou não. Isso aí, você não pode me pegar no meu pescoço e forçar para que de fato eu possa fazer, jamais. Mas o respeito acima de tudo, as sugestões, opiniões, saber o que você vai verbalizar, saber o que você vai falar. Você não pode estar agredindo, você não pode estar passando por cima das pessoas. E o que acontece hoje na questão eleição? O que acontece é o seguinte, gente. Uma tuia de gente, um monte de gente, principalmente PSDB, PMDB, que abriu a boca, verbalizou e que estava dentro das piores situações de corrupção. PMDB, PSDB, PT, foram os que mais estavam dentro da situação de corrupção, gente. E para se sobressair, para tentar se desviar, usaram da situação do próprio presidente, que você, do outro lado aí, talvez vai votar, que é o presidente Lula, né? O candidato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se aproveitou da situação. Pessoas que participaram também de outras situações que faz parte dessas matérias aqui que eu estou falando, de BNDES, mensalão, o lamaçal de corrupção no mensalão, entendeu? Envolvido aí PMDB, PSDB, a gente sabe que foi assim, que existe de fato, e se aproveitou da situação do próprio Lula, do próprio candidato que você vai votar, para xingar o candidato. Aí o candidato destruiu o país, dilacerou o país, o maior, as maiores corrupções estão dentro do PT. E eu vou apresentar para vocês, gente. Eu vou apresentar para vocês. Isso aqui interfere demais. Porque será que vale a pena você votar num presidente, no candidato a presidente que está concorrendo hoje, e que se reúne, e que está próximo de pessoas que abriu a boca e verbalizou uma série de acusações, uma série de coisas ruins, inclusive chamando o próprio candidato a presidente hoje de bandido, de ladrão? É complicado, né, gente? Então deixa eu apresentar para vocês aqui a primeira figura, que é brincadeira um negócio desse aqui, ó. Apresentar para vocês aqui o famoso Alckmin. O Alckmin,
Para mim, é uma vergonha. Um cidadão como esse, não estou esculhambando ele não, é uma vergonha porque de fato é uma vergonha. Esculhambar é ofender com palavras aqui de baixo escalão, absurdas. É uma vergonha, gente, porque é uma vergonha. Veja você com seus próprios olhos o que Alckmin falou. Os brasileiros estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Fiquem certos de uma coisa: nós os derrotaremos nas urnas. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história. As urnas os condenarão pelos 15 milhões de empregos perdidos, pelas milhares de empresas fechadas, pelos sonhos desfeitos, pelos negócios falidos, por ter sucateado a nossa saúde, atentado contra a saúde dos brasileiros. As urnas os condenarão pelo desgoverno, pela destruição da Petrobras, por obras inacabadas e abandonadas, por jogar brasileiros contra brasileiros, para no final atirar pela janela a autoestima de todos nós. As urnas condenarão Lula, meus amigos, por ter sido o grande responsável de uma década perdida. Registre-se os esforços do atual governo, que pouco a pouco começa a reversão da tragédia econômica a que o país foi colocado. Então, gente, isso aí é o Alckmin, tá? O vice-presidente da República, o cara que está abraçando o Lula, onde verbalizou uma série de outras coisas, que falou que se aproveitou da situação, porque é aproveitar da situação. Não me fala que, gente, tem coisa ruim, tem coisa errada em tanto partido. É muito complicado, gente. Tem tanta coisa complicada em partidos, em coligações. Tem que prestar atenção. Seu voto é importante demais, gente. Presta atenção, dia 30 tá chegando. Tem pouco. Gente, tá aí, tá batendo na tua porta. O teu voto vai ter que esperar mais 4 anos. Preste atenção no que passou, o que Alckmin falou. Alckmin tá com quem hoje? Com Lula. O que foi que ele falou de Lula? Não, gente, pelo amor de Deus, vergonha das vergonhas. Eu não dou meu voto a um cidadão desse. Nunca. E a gente não tem que estar falando essa palavra nunca. Geralmente as pessoas abrem a boca e verbalizam. Nunca diga nunca, mas, gente, para um cidadão desse, a gente tem que verbalizar nunca. Que é uma vergonha. Agora deixa eu passar mais um para vocês aqui, para vocês acordarem. Olha. Serra, Fernando Henrique, Tebet, Ciro. Gente, pelo amor de Deus. Fernando Henrique Cardoso, que de ontem para hoje, gente. Eu fazer vidinho. Eu fazer vídeo. É uma vergonha, gente. Uma situação como essa. O cidadão veio desapareceu. Essas pessoas. Serra. José Serra. Fernando Henrique. Meirelles. Pessoal que, meu amigo, não me representa. Tebet não me representa. A Tebet sinceramente, eu acho que supera tudo, gente. O que a vice dela, a companheira dela fala, verbaliza, que eu vou passar aqui também para vocês. E tá do lado do ex-presidente Lula, porque abriu a boca, verbalizou, falou uma série de coisas ruins, gente, pelo amor de Deus. Que país é esse que a gente vive, hein? Passa a mão por cima de tudo na hora que é para ter o poder.
É brincadeira, gente. Então tá na tua mão, tá na minha mão, tá na mão do povo. O dia 30 tá chegando, gente. Vamos prestar atenção. Não vale a pena. Eu acredito que é complicado. Vamos prestar atenção. Você que tá do outro lado. Vou fazer uma pergunta para você. Você quer ter um amigo como esse? Você quer uma pessoa dentro da sua casa como essa? Isso para quem recebeu a palavra e para quem falou, gente. Para quem falou deveria ter vergonha. Para quem abriu e verbalizou a boca como esses daqui, deveriam ter vergonha de verbalizar algo e agora está abraçando. É uma vergonha para o país. E quem recebeu a palavra ruim? Ainda querer estar próximo de uma pessoa dessa? Ainda querer? Pelo amor de Deus, você que tá me ouvindo, você que está me vendo agora, verbalizando tudo isso, eu tenho certeza que você não queria isso para sua casa. Eu tenho certeza, a convicção de que você não queria isso para você, para sua vida. Então é isso, gente. Agora segue e vê a questão aqui do Serra, do Ciro, do Fernando Henrique, da própria Tebet. Analisa essa matéria. Vê com seus próprios olhos. Veja com seus próprios olhos o que esse povo falou do candidato a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas você cai no descrédito. Nunca como antes se roubou tanto nesse país. É verdade, o país quebrou. O Brasil foi quebrado pelo PT, foi quebrado pelo lulopetismo. O PT não é bom nem para fazer coisa ruim, nem para fazer coisa boa. Esse é o drama. É ruim por tudo. O mensalão é um lanchinho de jardim infantil perto, né, do banquete de corrupção do Petrolão. É só um cara, um sujeito individual que tinha 100 milhões de dólares, uma conta do exterior, um gerente, um negócio de louco. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Porque sim, há um fascismo de esquerda também no Brasil, liderado pelo PT. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Então, gente, mais uma, né? Além do Alckmin, Serra, Ciro, a própria Tebet, Fernando Henrique Cardoso, essas pessoas estão tudo ao lado do candidato que você vai votar. Será que vale a pena votar num candidato como esse? Mesmo você não mudando de opinião, achando que ele seria bom, que ele é bom para você e para o país, você tem que analisar essas figuras. Quem é que vai estar com esse pessoal? Você acha que vai ter espaço para todo mundo? Vocês acham que vai ter espaço para todo mundo? Você acha que ele não já está articulado o que ele quer fazer? Antes dessas pessoas, a quantidade de pessoas que já estavam envolvidas. Até mesmo pessoas do governo passado, que estavam com ele no governo passado, Dilma, entre outras. Então vocês têm que prestar atenção. Isso vai criar um tumulto tão grande, isso vai dar um problema tão grande, ao meu ver, a minha visão do que eu acho nesse requisito aqui, nessa questão. Eu espero muito, como eu verbalizei e falei para vocês, independente do lado que ganhe, eu espero que o Brasil seja um país próspero, que ele avance, que de fato algo de bom venha acontecer e que tenha avanço na educação, na saúde e na segurança, que é o que eu mais prezo, o que eu mais desejo para o nosso país. Tá? E questão de trabalho que é importante, porque sem o trabalho a gente não vive, a gente não consegue também comer, sustentar e manter a nossa família. Mas saúde, segurança, infraestrutura e educação, gente, é primordial, tem que existir, é o base. Eu acredito e vou torcer muito para que, independente de qual seja o lado ganhar, que isso de fato aconteça no nosso país, que há muito tempo não acontece. Não me fala que na época de um era bom, na época do outro não era, porque nosso país precisa de uma evolução muito grande nesse requisito, em todas as partes. Então é isso. Agora, gente, vou falar um pouco aqui da vice da Tebet, pelo amor de Deus. Olha só, você do outro lado, o que a vice de Tebet fala. O mínimo era a Tebet não ter um lado. Essa é a verdade. Analisa o que foi que a vice de Tebet falou. É brincadeira, gente. É brincadeira, gente. Veja o que a Mara, a vice dela, falou. E você não foi inocentado, não. Seu processo foi anulado. Você não é inocente, Lula.
A corrupção mata, tira a comida do prato das pessoas, inclusive de muitos que votaram em você. Então, se você, eleitor, acredita na mudança, voto útil é aquele que traz esperança e afasta o medo. O voto útil é aquele no qual você realmente acredita. Inútil é escolher o menos pior. Isso é inútil para o Brasil. A gente tem um ex-presidente que traz consigo a mácula da corrupção. E é claro que a gente não quer repetir isso no Brasil. É inegável o que aconteceu no governo Lula. E assim, o Lula vem dizendo que agora é inocente. Ele não foi inocentado. Ele só teve o processo anulado. Mas isso não quer dizer que ele seja inocente. Então, se a gente quer um Brasil diferente, como é que a gente vai votar nas mesmas pessoas? A senhora e a candidata Simone Tebet votaram a favor do impeachment da presidente Dilma, a primeira mulher a presidir o Brasil. Se a votação fosse hoje, a senhora votaria da mesma maneira e por quê? Com relação ao Bolsonaro? Ao impeachment da presidente Dilma. Votaria do mesmo jeito, porque ela cometeu crime de responsabilidade. O Ministério Público mandou arquivar agora, não viu responsabilidade dela nem do Guido Mantega nas pedaladas fiscais, que foi o principal motivo pelo qual ela foi condenada, né? É, mas eu votaria a favor por várias outras razões com relação ao governo. Porque eu acho que a pedalada foi a forma que encontraram para conseguir fazer o impeachment. Mas tinham muitos outros crimes ali elencados de uma forma ou de outra. Então, gente, dá para você que tá, dá para você analisou como que funciona, eu quero entender, meu Deus, por favor, como que funciona, que país é esse? Que coisa podre é essa, gente? Que situação ridícula. Isso é uma situação horrível, gente. Isso aí, no mínimo, mesmo ela sendo a favor do ex-presidente Lula, candidato hoje, mesmo ela sendo a favor, no mínimo, era para ela falar, olha, meu voto vai ser teu, meu voto é seu, mas eu prefiro ficar isenta, ficar fora, não participar, porque, gente, é o mínimo. É o mínimo, porque o que essa Mara passou, Santo André, a história do Celso, Daniel aí, muita coisa podre, muita coisa envolvida, questão de ameaças, gente, tal, informação tá por todos os lugares, gente. Internet hoje é uma coisa que quase ninguém tinha, quase todo mundo tem. E se você na sua casa não tem, tá? Eu não tenho dúvida que um vizinho seu tem. Não tenho dúvida que alguém vai ter, um amigo seu vai ter, alguém vai ter. É só você buscar. É só você entrar no Google lá e pesquisar, gente, o que teve de ameaça nessa questão dessa Mara aqui. O que aconteceu em Santo André. Tudo se iniciou ali, gente. Tudo se iniciou em Santo André. Celso Daniel. A mulher verbaliza que não vota. Que o homem delacerou o Brasil. Delacerou o Brasil, gente. E que o voto dela não representa um cidadão como esse. E a candidata a presidente está ao lado da mulher, batalhando por uma situação focado na melhora do país, focado na evolução do país, focado em não existir corrupção, focado em ser um governo honesto. Parte sai de uma situação como essa, de um âmbito como esse, para ir para um âmbito corrupto, de lama, de passado escuro, gente. É passado escuro, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Eu bato e posso falar para você que é passado escuro. Ponto, acabou. Eu não vou fazer parte de uma questão de que você possa verbalizar e abrir a boca. Roubou, mas fez. Não vou fazer parte disso. Como eu falei, respeito o teu voto. Você vai votar em quem você quiser. Mas eu falar, verbalizar o que eu acho, gente, não tem que ter nada a ver com isso. A gente não tem que, eu não tenho que brigar com você, eu não tenho que discutir com você, eu não tenho que deixar de ter um amigo, porque um amigo ele bate no peito e diz que o cara não é. E eu bato no peito e digo que é.
A opinião dele é a opinião dele e falar que não é. Mas eu posso abrir minha boca e falar que é, porque eu estou com propriedade para falar e estou buscando as informações. Eu estudo sobre essa questão. Eu busquei informações sobre isso. São situações aqui verídicas, verdadeiras. São matérias mentirosas. Não é fake news. A gente sabe quantos foram presos, que vou falar aqui também para vocês. Vou falar para vocês aqui quantos foram presos. Por que foram presos? Porque são inocentes, né? Foi inocente, são inocentados, foram presos, como é que vai ser preso sem ter feito nada? Então, por favor, gente, é um passado corrupto, é um passado de lama, é um passado de bilhões desviado do país, que é verdade, BNDES, Petrobras, pelo amor de Deus. A mulher tá abrindo a boca aqui, verbaliza tudo o que aconteceu, teve questão de ameaça, teve uma série de outras questões aí, da questão da Mara, e a Tebet se supera, gente, se supera, é brincadeira. E todos aqui ainda acreditam que você, Tebet, é a pior. E ainda vem abrir a boca, verbalizar, pedir voto para a candidata de Pernambuco, Raquel Lira. Pelo amor de Deus. Eu prezo e peço muito a Deus que Raquel Lira ganhe. Peço muito, porque eu também não gosto de soberania, não gosto que um partido só, uma família só. Nunca fui a favor de uma família só passar anos soberano dentro de um estado, que é o que acontece com a família Raj. Esse é o meu ponto. O segundo ponto, não teve avanço em nada. Recife está jogado, Pernambuco está jogado. Isso é verdade. Posso trazer para vocês também aqui matérias, posso trazer também aqui situações aqui para que vocês possam estar comparando. Pernambuco não sai do lugar, gente. Paraíba sai, Pernambuco não sai. É brincadeira. Então eu faço a questão, tá? E peço demais para que Raquel ganhe. Mas vou te contar. Quando eu vi a Tebet falando, pedindo voto para Raquel, brincadeira, sinceramente, gente. Sinceramente, para mim, Tebet é uma vergonha. É uma vergonha. Isso é a minha opinião, tá? Então é isso, gente. Para dar continuidade aqui, quero chamar a Tepax. Alô, Tepax. Alô, gente. Orçamento para tua frota de caminhão, para a frota de ônibus que você tem. Toda empresa de construção civil trabalha com reta escavadeira, rolo compactador, tem peça paga em DAST, pensou em peças, transmissão, motor, engrenagem, seja lá o que for, gente, entre em contato com a Tepax. A melhor solução para sua frota está com a Tepax. Segue, Tepax! Tepax, o maior e-commerce de peças para a sua frota de veículos e equipamentos do Nordeste. Na Tepax você encontra peças para equipamentos das linhas leves e pesadas e para todos os segmentos como construção civil, mineradora, pedreira, agrícola, para sua frota de ônibus, caminhões e muito mais. Aqui você encontra componentes para transmissão, motor, hidráulica, articulação, engrenagens, FPS, rodante e muito mais. Além de toda essa estrutura, a Tepax tem uma equipe altamente preparada para atender você com qualidade de ponta e agilidade. Ligue já e faça o seu orçamento. Tepax, além do horizonte. Então, gente, pensou em peça, pensou em Tepax, entre em contato com o pessoal vai estar te esperando com qualidade. Tem uma equipe altamente preparada para te atender com qualidade e eficiência. Peças para sua frota, peças para tua máquina de construção civil, para tua reta escavadeira, para tua pá carregadeira, é com a Tepax. Valeu, Tepax, aquele abraço. Então, gente, para dar continuidade, para repetir para vocês um passado escuro, um passado negro, um passado de lamaçal, de corrupção, de bilhões. Vou só citar alguns nomezinhos aqui para vocês, para que vocês possam estar atentos, tá? Dia 30 está chegando, o teu voto é importante, vamos votar com inteligência, vamos votar com garra, com determinação, para que o país seja um país especialmente eficiente e sem corrupção. É não à corrupção, e sim à honestidade, e sim ao avanço do país, e sim para os pobres, e sim para a educação, e sim para a segurança, e sim para a infraestrutura, e sim para os bilhões que seja jogado, derramado e investido em nosso país. Vou aqui falar início aqui, o governo do PT, presidente da Petrobras, preso, presidente dos Correios, preso, presidente do Banco do Brasil, preso. Presidente da Eletrobras, preso. Presidente Nuclebras,
preso. Presidente da Valec, preso. Presidente da CEF, preso. Presidente do BNDES, preso. Presidente do PT, preso. Secretário do PT, preso. Tesoureiro do PT, preso. Líder do governo da Câmara, preso. Líder do governo do Senado, preso. Então, gente, para você ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O último tá aqui embaixo, mas você sabe qual foi, não foi? E... pode falar. Se falar, vai preso. Quem é preso sou eu, né? O último, tem um último aqui, tá? Tem um último aqui. Mas eu não posso falar, porque se eu falar, eu vou ser preso. Não é, gente? Então, para você ver que existe uma corrupção, existe um passado negro, existe um passado de lama de corrupção no partido do PT, envolvido com outros partidos também. E que eu acho importante trazer isso para vocês, porque o programa diz isso. A série diz isso. A série fala exatamente disso. Passado, presente, futuro em minha mão, em sua mão, na mão do povo. Dia 30, vamos votar com consciência. O futuro está em nossas mãos. Então, preste atenção. Isso aqui eu tô passando para vocês, que eu acredito que tem muita gente que não vai buscar. O pessoal fica só batendo no peito. Ai, ui. É X, mas não vai buscar informação, não vai buscar verdades, né? Que de fato aconteceu. Uma questão agora é o negócio da aposentadoria que está gerando aí uma polêmica danada. Gente, faz diferença. Faz diferença, gente. Tem uma cidadã que apareceu na minha residência. Não vou falar, porque talvez a pessoa não goste. Mas a cidadã chegou em minha residência e chegou uma mensagem para ela. Exatamente sobre essa questão de aposentadoria, que Bolsonaro vai isso, que Bolsonaro vai aquilo na aposentadoria. Tudo mentira, gente. Tudo mentira. E eu cheguei e falei para a cidadã, olha, isso é conversa fiada, é mentira. Mas é que mandaram para mim, não sei o que, então, etc. Você não assiste repórter, não? Assistiu, não. Como que não faz diferença, gente? Tu não lê matéria de... Eu nem quero saber nem de política. Gente... Difícil eu assistir um repórter. Como é que você pode falar, verbalizar que um indivíduo, um cidadão é de uma forma, quando você não busca informação sobre ele? Como que você pode falar que o indivíduo está preparado para algo, quando você não para, não conversa com ele, quando você não para, não vai estudar sobre aquela questão daquele cidadão, quando você não para e vai buscar informações sobre ele? Como é que você pode falar, como é que você pode abrir e verbalizar a boca que o cidadão é bom, que o cidadão vai ser diferente, que o cidadão vai fazer algo diferente no... Por favor. Então, faz diferença sim, gente. Faz diferença sim. O que chega para você, se você não for buscar as informações, faz diferença. Agora eu quero trazer para vocês aqui, gente, mais uma do passado que abalou aí um dos estados maiores, né? Acredito que o maior, o segundo, eu não vou entrar nesse âmbito daí, né? Geografia, né? Produção. Estado com estado, mas eu vou parar para ver. Eu acredito que é o maior ou o segundo maior. Minas Gerais. 2013 para 2016. Será que os mineiros estão esquecidos disso? Os mineiros estão esquecidos da questão de 2013 para 2016. O que aconteceu, o que houve com as prefeituras, o que houve com os municípios. Gente, teve até a questão de suicídio, gente. Teve até a questão de suicídio. O Estado sem verba, o Estado quebrado. Um Estado que passou por situações críticas. Um Estado que os municípios estavam pagando os funcionários. Os funcionários de secretaria, funcionários de prefeitura com cesta básica, gente. A crise financeira que o município, que o estado de Minas Gerais passou, e o indivíduo, o cidadão hoje candidato, o cidadão hoje que foi eleito, que tem um lado no poder, tá do lado que ele quer estar, com medo, gente. Isso é o que está acontecendo, o que está acontecendo em Minas é isso, gente. O povo está com medo. As pessoas, os indivíduos, de fato, que é para apoiar, que é para estar junto, os líderes, né? Os representantes dos bairros, os representantes dos municípios, que vai agora direcionar ou apoiar um lado ou apoiar o outro. Muita gente não está querendo apoiar, se resguardando, com medo que não pode falar, porque se falar pode dar problema e tal, etc.
eu vou ter que pedir desculpa e não sei o que, gente, por favor. Onde é que vai parar o país? Como é que o país sai de uma situação como essa? Como é que o nosso país vai ter um desenvolvimento? Se a gente não pode nem expressar nem opinião, nem escolher um lado, que se escolher um lado vai dar problema. Minas Gerais, gente, o que está acontecendo é isso. Não pode ter um lado. Se tiver um lado, pode ser que dê problema, porque estão com medo. Estão com medo, gente. Essa é a verdade. Por quê? Porque um passado negro, um passado de corrupção, um passado que abalou o estado de Minas Gerais, sou de Pernambuco, está buscando essas informações que é verdade. Você entra no Google aí e coloca. Entra aí, faz uma pesquisazinha no Google rápido, o que foi que Minas Gerais, o que aconteceu em Minas em 2013 para 2016. A crise que Minas passou, gente passando fome, gente se matando. E Minas hoje, primeiro turno, ainda ultrapassar a questão de porcentagem para um lado de um governo que de fato passado, que levou toda essa história, toda essa situação crítica, extremamente crítica para o estado de Minas, se passar a ficar com medo, a não ter um lado, a não batalhar para o melhor, a não... gente, é brincadeira, gente. Sou de Pernambuco, mas vocês não podem falar de Nordeste, não. Vocês não podem falar do Nordeste. Nem você, nem em lugar nenhum. Porque, sinceramente, gente, o que vocês passaram, o que Minas Gerais passou, fome, dívida, empresas que teve que demitir 2.500 pessoas, empresas que foram quebradas, foram inúmeras empresas fechadas, uma série de gente desempregada, gente passando dificuldade, gente passando fome, prefeitura bancando gente com cesta básica. Por favor, Minas, já acorda. Acorda, Minas. Alô, Minas. É a hora de fazer a diferença, é a hora de fazer a escolha certa. Não tem que ficar acuado, recolhido, não, gente. Vamos para cima, vamos mostrar, vamos dar a cara quem é que você de fato quer para o seu governo, quem de fato você acha que vai fazer algo diferente. Já que vocês passaram por uma situação de desastre, né, econômico, que desastre econômico de Minas Gerais. É brincadeira. Por favor, hein? E para dar continuidade, gente, 2014, Copa do Mundo, corrupção também. Copa do Mundo no nosso país, corrupção. Gente, é um absurdo a questão da Copa do Mundo, sinceramente. Se inventaram uma questão de infraestrutura, uma questão de BRT, uma questão de estação de BRT, que não funcionou e que não funciona, gente. No meu estado não funciona. Até agora, até no momento, até nesse presente momento, eu vi uma matéria um dia desse que ainda estão tentando terminar, gente. Tentando terminar, concluir uma estação de frente ao shopping de Paulista, no município do Paulista, na minha cidade. Quantos anos se passaram, ainda tem estação em reforma, ainda tem estação para se terminar, BRT. Um negócio daquele, um negócio pequeno daquele. Pelo amor de Deus, aquilo ali é a China, não sei. Acho que é a China, né, produção? Faz com um dia. Com horas, eu acredito. Com um valor desse tamanho. Aqui a gente passa anos e o valor é triplicado. É complicado, gente. Então a Copa foi uma coisa que não existe corrupção. Não teve desenvolvimento nenhum. Foi problema mais em cima de problema. 3 bilhões em ativos, 3 bilhões em aditivos, né? Estádios da Copa em questão de Lava Jato. É complicado demais, gente. Então, mais uma para o governo do passado. Então, é uma coisa passada que não trouxe resultado nenhum, que só levou à corrupção, que tem Lava Jato envolvido, que tem empresas envolvidas, que tem estados envolvidos, que estados do nosso Brasil não teve desenvolvimento, não desenvolveu coisa nenhuma, só travou, piorou o transporte, piorou foi tudo. Pelo amor de Deus, os ônibus BRT do meu estado é uma porcaria. Tem ônibus que o ar-condicionado não funciona, fecha tudo, as portas é tudo fechado, uma coisa totalmente absurda e errada. Isso aí, no mínimo, era o BRT ter a janela que abrisse. Quando o ar-condicionado e o povo tivesse consciência de deixar essa janela fechada. Ou vocês acham que os BRT do estado de Pernambuco ia ter o ar-condicionado funcionando pro resto da vida ou ia ter manutenção? Desde quando? Nunca no Brasil. Eu não faço a mínima questão de entrar num BRT desse. Entro porque, infelizmente, não tem outra solução para mim. Aí eu entro a pulso, gente.
Mas eu não faço a mínima questão, porque um ar-condicionado com BRT lotado não funcionar, gente, é para matar o indivíduo. É para matar o indivíduo. E muita gente se ferrou, muita gente pegou em bomba. Pegou em bomba, gente. Essa é a forma de falar. Na época da pandemia, por causa de ônibus como esse. Muita gente se ferrou na pandemia porque os ônibus eram abarrotados, era lotado. Imagina um ônibus como esse, todo fechado, que não abre canto nenhum, só abre estação para estação. Que começaram a abrir agora as portas nas paradas que a danada das estações não funciona mais. Corrupção, o Estado não avançou, BRT não funciona, estação de BRT parada, estação ainda em reforma. Brincadeira, gente, é brincadeira. Vocês querem, de fato, um governo como esse? Vocês querem um governo de um passado como esse, que não tem desenvolvimento? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, vamos abrir o olho, vamos acordar dia 30, vamos saber o que fazer, vamos votar com inteligência. Então vamos prestar atenção que isso é mais uma. Se você colocar lá, você vai buscar, você vai entender, você vai ter a verdade em suas mãos. Eu estou verbalizando aqui porque eu busquei as matérias e fiz um levantamento, fiz um estudo. Você que está do outro lado aí pode fazer isso também, pode confrontar comigo aqui para verbalizar se eu estou errado ou se eu estou certo, tá? Não é difícil, é fácil. E agora, gente, Refinaria Abreu e Lima. Refinaria Abreu e Lima. Uma obra que iniciou com 2 bilhões, né? 3 a 4 bilhões. Hoje está na mão do brasileiro, né? Nos cofres públicos, nada mais, nada menos que 20 bilhões. Quantas vezes foi a mais? Quantas vezes foi a mais? Foram a mais? 1, 2, 4, 8. Não, 4, né? 4, 8, 4, 12, 4, 16, mais 4, 20. Gente, pelo amor de Deus. Como é que pode algo dessa forma? Todo mundo... Olha, quando veio na questão de refinaria, quando veio questão de Petrobras, quando veio questão para Pernambuco, vai ser bom, vai ser isso, vai ter um desenvolvimento, vai ser bacana, vai ser isso, aquilo. É um governo que faz a coisa acontecer, é um governo que vai gerar isso, vai gerar... Gente, gerou foi prejuízo. Gerou foi prejuízo. Outro lamaçal de corrupção na refinaria Abreu e Lima. Algo que se iniciou, algo que tinha um valor de 2 bilhões para 4 bilhões, que finaliza, em média, com 20 bilhões, gente. 18 a 20 bilhões. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro, gente. É isso que vocês têm que analisar. É isso que o povo tem que ver. Vocês têm que analisar e abrir a boca ou tá verbalizando porque um indivíduo o cidadão do governo atual verbalizou, abriu a boca para falar que não gosta disso, que não gosta daquilo, ou que falou um palavrão, ou que falou isso, que falou que o presidente pode falar isso. Que conversa é essa, gente? O que é isso, gente? Vocês acham que isso é motivo para voto, gente? Vocês acham que isso é motivo para não dar voto? Ser humano, cidadão, gente, eles estouram a hora, independente de presidente, independente do mais pobre, independente do mais bem-sucedido, independente do mais humilde. Gente, ele estoura, gente. Isso é normal. Isso não é um motivo para você crucificar, para você estar verbalizando que a pessoa não presta e etc, gente. Entendeu? É só isso, gente. Agora, isso não compara isso com o que eu falei, com os indivíduos, né, os cidadãos que eu falei agora há pouco aqui, que verbalizou que o cara era bandido, que o cara era que dilacerou o país, que roubou o país, que roubou o país, que foi o mais corrupto do mundo, que foi o mais bandido do mundo. Isso aí já é ultrapassar o limite do limite, gente. É verbalizar um negócio aqui, outro negócio ali, não tem nada a ver. Agora, passar por cima dos outros, sim. Então não compare uma coisa com a outra, que eu estou falando para você aqui que teu voto vale muito mais que isso. Teu voto não só é simplesmente por o cidadão, o governo atual abrir a boca para verbalizar algo, tu não gostou. Eu não vejo dessa forma. O que vocês têm que fazer é justamente isso aqui. Ó, Refinaria Abreu e Lima, 4 bilhões, cara, para terminar, cara, para concluir, ultrapassou os anos, passou-se anos e mais anos, não concluiu. Quando veio concluir, meu amigo, 20 bilhões.
20. De 18 a 20 bilhões. É muito dinheiro. É 4 vezes mais. 448. 4 vezes mais. 448 com 416 com mais 4 dá quanto? Pelo amor de Deus, gente. Por favor. Tá aqui, tá para vocês. Eu já trouxe quantas coisas? Quantas aqui? Copa. Eu já trouxe o quê? Abreu Lima. Questão de Minas. O que é que vocês querem mais? O que é que falta para ser inserido na cabeça de vocês que teve algo diferente, para que vocês possam de fato votar dizendo: eu votei, ele é errado, mas eu votei, não quero saber. Ponto. Ponto, gente. Mas não verbaliza, seja lá quem for. Amigo, não pode verbalizar, mas eu vou abrir minha boca e vou falar. É o que eu falei para você. Princípios são princípios. Correto é correto, certo é certo. O certo vai, o bem, o certo sempre vai se sobressair, vai estar à frente do mal, do errado. Eu não posso simplesmente abrir mão do correto porque não gosto da pessoa. Eu não posso fazer isso. Não posso fazer passar por cima dos meus princípios. É complicado, gente. Tá tudo nas tuas mãos. Tá tudo na minha mão. O futuro tá na minha mão, o futuro tá na sua mão, o futuro tá na mão do povo. Não abra mão dos princípios, não abra mão das verdades, do que é correto. É simplesmente isso. É o que eu tenho para falar para você. Não faça isso, que só tem domingo, depois vai ter mais 4 anos para que você faça mais uma escolha, e que é difícil. É 4 anos perdidos. Então preste atenção. Finaria Abreu Lima, tá? Sim, gente, também não poderia deixar de falar, eu já falei, mas vou repetir, a questão Consórcio Nordeste, né? Consórcio Nordeste, na época da pandemia, se eu não me engano, tem uma investigação, existe uma investigação nessa questão aí do Consórcio Nordeste, e eu acredito que uma hora isso aí vai estourar, tá? Como é que se briga com a saúde, como é que se passa por uma situação como essa que eu passei, você passou, todo mundo passou, afetou o planeta. Nosso país foi bem complicado em todos os requisitos, porque o nosso país foi um dos países que não só foi a questão da pandemia, teve a questão da pandemia, além da questão da pandemia, envolveram a política, né? Envolveram a política, começaram a fazer CPI para lá, CPI para cá, quem é culpado, quem não é culpado, quiseram culpar e que existia uma CPI da Covid e que até o presente momento nada foi afirmado, nada foi comprovado, ninguém foi acusado de nada até o presente momento. Não sei como é que está em andamento, não sei o que é que vai acontecer daqui para frente, não sei o que é que vai acontecer depois, porque se eu não me engano está correndo isso ainda tem coisa aí para acontecer. Mas até o presente momento nada aconteceu, mas a gente estava naquele âmbito de culpar. Culpa para cá, culpa para lá. Quem é o culpado? Perdão. Quem é o culpado? O culpado é fulano. O fulano não quis fazer isso, o fulano não quis fazer aquilo, o fulano não tomou a atitude certa. Ninguém, na verdade, gente, na pandemia sabia o que fazer. Era algo desconhecido, afetou o mundo, não afetou simplesmente só o Brasil. Eu tenho que sempre bater nessa tecla porque foi uma coisa que abalou e eu nunca vou deixar de bater. Quando se fala em política, quando se fala em corrupção, quando se fala em saúde, eu vou bater nessa tecla de pandemia, gente. Não tem para onde correr, eu vou bater sempre. Porque foi coisa desconhecida, foi coisa que ninguém sabia o que fazer. Tem uma vacina aí que a gente sabe que vacina tem um tempo para ser aprovada, foi aprovada muito rápido. Talvez tivesse acontecido uma coisa pior, e aí tivesse responsabilizado alguém que de fato aprovou, ou alguém que de fato liberou. Então, gente, é complicado, muito difícil. E aí me vem com a questão de Consórcio Nordeste e superfaturamento, e questão de respiradores aí, milhões envolvidos. Isso aí vai estourar, gente. Isso aí vai estourar, uma hora vai estourar, tá? É brincadeira, gente. Não é fácil. Infelizmente, sempre no nosso país busca uma forma de desviar algo, de se aproveitar de alguma situação, e é isso que eu preciso abrir os seus olhos. É isso que eu vim aqui falar para você. E a gente tem que acabar com isso.
A gente tem que acabar com essa questão de corrupção, a gente tem que acabar com essa questão de pessoas desonestas, principalmente no governo. Então, eu não posso deixar passar algo como isso, até porque eu já venho falando de uma corrupção, de um lamaçal de corrupção do passado, e que tem pessoas envolvidas justamente nessas questões, nesses pontos. PMDB, PSDB, tem muita gente envolvida, Fernando Henrique, essa galera todinha que está apoiando aí, todo esse povo aí que está apoiando o cidadão aí, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, tem gente envolvida em muitas questões também, partidos, mensalão, se estão esquecidos, eu não estou esquecido. Então, partiu para uma parte de corrupção, partiu para o que está envolvido com corrupção, que é o consórcio Nordeste, o Nordeste, CPI da Covid, cadê a CPI do consórcio Nordeste? Cadê a CPI do consórcio Nordeste? Tem que existir, porque todo mundo solicitou. Na época mesmo, na época da CPI da Covid, né? Tá me envolvido lá com aquele... Foi complicado demais, se não me engano, até a Tebet estava envolvida nessa questão aí. Não estou afirmando, mas me parece que ela estava envolvida também na questão da CPI, e foi o maior desrespeito a mulheres que foram lá depor, e etc. Foi o maior moído para querer culpar um indivíduo, para querer culpar um, né? Para querer culpar um indivíduo, querer culpar o governo de fato, isso é fato. Vamos culpar o governo é o culpado, né? De uma coisa que ninguém sabia, que apareceu, que sinceramente, eu também me lembro também quando não era para ter carnaval e que abriram o carnaval aí por causa da economia. Eu não estou esquecido também disso. Então, gente, cadê a questão? Consórcio Nordeste vai ficar assim? Vai ficar impune? Vai passar? Isso vai, uma hora, vai ter cobrança, vai cobrar. Teve uma CPI aí, existia uma CPI da Covid, tem que existir a CPI do consórcio, porque existe uma grande possibilidade, muitos rumores de que tem algo errado, tem milhões aí envolvidos, então a gente tem que prestar atenção, tem que, como eu falei anteriormente, certo é certo, errado é errado. Certo é certo, errado é errado. Não vamos passar pano, vamos querer favorecer alguém. Isso aí é complicado demais, hein? É muito complicado. Aí o país nunca vai sair de uma posição de corrupção, de um país corrupto, de um país que só vive em trama de corrupção, só vive em lama de corrupção. Vamos prestar atenção que nosso país é o país que tem os 5, os 20, se brincar, os 20 casos de corrupções do planeta, do mundo. Os piores casos de corrupções, gente. Isso é que eu prezo, isso é que eu vou prezar e vou sempre verbalizar e trazer algo aqui para vocês sobre essa questão. Corrupção zero, não tem que existir corrupção. Então, gente, finalizo, tá? Essa série aqui de passado, para que vocês possam, de fato, buscar as informações que eu passei aqui. Fiz o possível, fiz o que estava a meu alcance, fiz alguns levantamentos, levantamento esses que têm propriedade, tá? São levantamentos verídicos, verdadeiros. Eu não, repito mais uma vez, não estaria aqui para estar falando balela ou mentindo para vocês, não é essa a minha intenção. Minha intenção, de fato, é passar a verdade, para que entre algum tipo de dúvida na sua cabeça e que essa dúvida você vai buscar, que você tire as suas próprias conclusões. Então, esse é o principal objetivo. Peço para que vocês, mais uma vez, se inscreva no canal, se inscreve no canal, indica aos amigos, participa dessa nossa história. Vocês são o principal combustível para o avanço de Frente com o Duque, para toda a nossa equipe, para a produção, para todo mundo. Então, vocês são o combustível principal para o avanço de Frente com o Duque. Vou repetir aqui algumas coisas aqui que, de fato, falamos desde o último, né? O anterior e esse programa, que foi BNDES, bilhões envolvidos no lamaçal da corrupção, teve questão da Copa, que foi no passado também, questões de refinarias, questões de BNDES, com empresas envolvidas, Queiroz Galvão, Odebrecht, entre outras e outras empresas envolvidas em bilhões, teve devoluções e mais devoluções de dinheiro, que isso aí é verdade. Se eu não me engano eu não sei se estou correto, mas se eu não me engano está em torno aí de 400 bilhões envolvido. Tem muita coisa ainda que não foi revelada, tem muita coisa que não pôde ser revelado. Então, uma tristeza, é triste ter que ver o país envolvido com os maiores casos de corrupção do planeta, né? Refinaria Abreu e Lima, era um valor, foi outro, superfaturado,
entendeu? Questão da Copa, muita coisa, gente, muita coisa. Lava Jato, mensalão, gente, tem que acordar. Esse é o momento, essa é a hora. Finalizo esse programa aqui pedindo para que você esteja com a mente num Deus maior, em Deus, com um pensamento positivo, com o coração aberto, que você peça a Papai do Céu de fato conhecimento, que você peça a Papai do Céu inteligência, sabedoria, para que você domingo, dia 30, faça a escolha certa. Repito, são nada mais, nada menos que 4 anos. O teu voto, ele só vai ser válido daqui a 4 anos. Depois, após domingo, daqui a 4 anos, que teu voto vai valer novamente. Tá? Então, a hora é essa. O domingo é importante. Dia 30 é importante. É hora de fazer valer o teu voto. É hora de fazer a escolha certa. É hora de evitar algo trágico no nosso país. É hora de pensar numa educação. É hora de pensar no avanço de uma saúde. É hora de pensar no avanço de uma infraestrutura. É hora de pensar numa segurança maior para o nosso município, para o nosso Brasil, para o nosso estado. Então, que o Papai do Céu possa abençoar vocês, que vocês tirem as suas conclusões, que vocês possam buscar algumas informações que de fato vocês aqui acharam que foi contraditório, ou eu falei algo aqui que não bate. Essa é a principal questão, gente. É deixar uma dúvida, desde que você vá lá e faça essa busca. Desde que você analise, compare o que eu falei aqui e você vai descobrir de fato qual é a verdade. Então é isso, gente. A verdade acima de tudo, tá? Papai do Céu te abençoe. Próximo programa, sexta-feira, vamos comparar, tá? Um governo que passou por todas as situações de pandemia, um governo que passou por toda a situação de guerra, um governo que passou por situações de chuva, um governo que muitas coisas não foram aprovadas, que tinha esse confronto aí de interesse, não foi aprovado também. Eu vou trazer o que de fato aconteceu e o que ele pôde fazer e o que vem fazendo até hoje, que isso é importante também. O que foi que teve de avanço, que apesar dos pesares, apesar de toda a situação que aconteceu no planeta, nosso país se sobressaiu, nosso país está acima de muito país grande, gente. Essa é a verdade. Vou trazer essa comparação porque o programa é exatamente isso. O passado e o presente. O futuro em nossas mãos. Então, dia 30, gente, o futuro está na tua mão, está na minha mão, está na mão do povo. Votar com consciência, votar com inteligência. Até a próxima.